Salve corredores, está valendo para você que acompanha pela web mais um quadro Testamos do programa Fôlego. Hoje é sexta-feira, dia de apresentar para você mais um calçado de corrida. Hoje um Testamos especial, porque é um Testamos com duas vertentes diferentes. Normalmente a gente não fala de trilha, é raro a gente apresentar um tênis de trilha. Hoje eu vou apresentar um calçado de trilha, um dos tops do mercado. E segundo motivo que transforma esse Testamos num Testamos diferente é que hoje eu vou tratar de uma marca que eu jamais tratei aqui dentro do Testamos. Hoje nós vamos fazer o review de um tênis da North Face, que é uma marca que está com tudo no mercado brasileiro. É uma das marcas mais tops do mercado quando a gente está falando de material esportivo voltado para trilha e voltado para montanha, montanhismo e todo tipo de esportes outdoors. Então hoje eu apresento para vocês esse cara aqui, ó. Esse é o Ultra Trail da North Face, um tênis leve pra caramba, com 8 mm de drop, abaixo de 250 gramas, para você que quer encarar as montanhas, quer encarar as trilhas, mas quer ter versatilidade, quer ter um parceiro leve no pé, certo? Então não saia daí, está começando mais um quadro Testamos. O programa de hoje, o Ultra Trail da North Face. Bom, minha gente, vamos lá, vamos começar a falar sobre esse cara aqui. O Ultra Trail caiu na minha mão faz mais ou menos um mês e meio, foi um pouco antes da realização do Trail da North Face nos Agulhas Negras, que depois virou não Agulhas Negras, virou Pedra Selada, teve vários problemas em relação a essa prova, mas o investimento da North Face no mercado brasileiro de trilha é algo evidente. Essa prova que aconteceu na região de Visconde de Mauá é uma prova mundial. A North Face é uma marca que investe nas trilhas no universo muito grande, muitas provas nos Estados Unidos, muitas provas na Europa e principalmente o Ultra Trail do Mont Blanc, que talvez seja a maior prova de montanha do planeta, é uma prova com a chancela da North Face. Essa prova, assim como os implementos que essa prova devem trazer para a trilha no Brasil, são algo a ser pensado. É muito bacana que exista a intenção da North Face em entrar no mercado brasileiro com força, porque isso deve expandir o mercado de trilha brasileiro. Se a prova foi legal, se não foi legal, não vou entrar nesse mérito da questão, eu acho que é um primeiro evento. Agora, o que eu tenho nas mãos aqui é um calçado de primeiríssima linha, e eles me mandaram esse calçado. Eu não iria cobrir a prova, porque eu já tinha um acerto feito com o pessoal do K42 Ubatuba, fui cobrir o K42, que era na mesma data da prova do Trail da North Face. Mas eles me mandaram esse calçado para eu fazer o teste e apresentar para vocês no Testamos. E esse calçado foi, sem dúvida nenhuma, até agora, o melhor tênis de montanha que eu testei neste ano. O porquê apresento para vocês a partir de agora. Então vamos dar uma olhada na Vibra e vou apresentar de pertinho para vocês verem os detalhes do Ultra Trail da North Face. Bom, esse é o Ultra Trail, vocês podem ver que ele tem um mesh super respirável e ele tem umas linhas de contenção do impacto de pedra, de topada com galho, que eventualmente você pode vir a ter. Eu já fiz alguns treinos com ele e vou te falar que peguei vários tipos de terreno diferentes para poder mostrar para vocês exatamente qual é a desse calçado. Bom, ele tem uma língua super fininha, que já é uma tendência de mercado, mesmo nos calçados de trilha, tá? Isso é uma tendência normal, fazer os calçados mesmos de trilha apresentar essas línguas mais fininhas. E toda essa linha, onde você vê a logomarca da North Face aqui, toda essa linha de proteção existe para dar um pouco mais de durabilidade ao calçado, assim como também essa parte plástica aqui no calcanhar. Ele tem uma estrutura plástica que ajuda a fazer o direcionamento da passada, que fica aqui na parte do contraforte, assim como ele tem uma curvatura de arco bem proeminente aqui na parte de trás. Como você pode ver, ele tem um arco bem proeminente que protege até a parte de trás do tendão de Aquiles. Em alguns tipos de corredores pode até ser um certo incômodo. Tem muita gente que eu converso pelo YouTube, pelo Facebook, que não gosta dessa lingueta, dessa parte do tênis mais alta, mas isso ajuda a abraçar o tênis de uma maneira mais complexa. E até porque nós estamos falando de um calçado que é um calçado leve. Esse tênis tem 207 gramas no modelo masculino. Então, quanto mais estruturas você conseguir prover ao calçado para que ele tenha uma amarração e te dê um pouco mais de segurança no pé, vai ajudar a sensação que você vai ter de segurança na hora de você fazer a sua corrida. 207 gramas, lembrando, é um calçado que entra numa linha de calçados reduzidos de montanha. É um tênis de performance em montanha. E nesse caso, um tênis neutro de performance em montanha. Vamos voltar um pouquinho para o mesh, porque é um mesh diferente.
Esse mesh que eu vou mostrar aqui para vocês é o Flash Dry TM. É um dos meshes mais respiráveis que eu já vi. Eu passei corri num dia bastante quente e a respiração desse tênis é super bacana. Ele tem uma superposição de tecido na parte do bocal do tênis, mas nada muito grosso, é super fino. E você consegue ver aqui o material escrito, ó, Flash Dry. Esse é o mesh do Ultra Trail, mas como vocês podem ver, em 3 utilizadas que eu dei, ele deu uma rasgadinha aqui. Por que isso? Porque é um mesh super sensível. Nós estamos falando de um tênis que tem um material tecnologicamente super bem desenvolvido, mas é um tênis leve, e por ser um tênis leve, ele tem pouca superposição de tecido e vai ter alguns momentos na trilha que eventualmente você vai encontrar uma pedra pelo caminho e isso pode acontecer. Aconteceu, não tira os méritos do tênis de trilha é assim mesmo, é natural que isso aconteça quando você tem um tênis que é baseado em mesh. E a maioria dos calçados, para ter esse peso agregado, 207 gramas, você só poderia trabalhar com mesh. Qualquer tipo de tela ou outro tipo de composto de tecido faria com que o tênis fosse mais pesado do que ele é. Bom, o cadarço é um material sintético, que é esse que eu estou mostrando para vocês. Ele tem uma amarração na língua que ajuda ao cadarço a dar a ser um pouquinho mais comprimido no pé, fazer uma amarração mais complexa, mas a língua não tem pocket, ele fica solto. Para você deixar o cadarço preso, o ideal é você jogar ele para dentro do tênis, dar um nó duplo. Não existe nenhuma tecnologia específica para que esse cadarço fique bem acondicionado. É um tênis que, se você tivesse um solado comum, ele facilmente passaria por um tênis de asfalto. Ele não tem muitas tecnologias específicas para a montanha. O que ele tem é um layout de calçado de asfalto, mas ele tem um grip interessante e um grip voltado para a montanha sim. Então agora vamos falar da parte de baixo, o que ele tem aqui embaixo para oferecer para vocês. Bom, de novo aqui na Virbi, vou mostrando para vocês. Esse é o solado do Ultra Trail da North Face. Esse solado é da Vibram, como vocês podem ver aqui, que é a mesma fabricante do Five Fingers. Quando a gente fala de solado de montanha, essa marca é uma das marcas mais bacanas de solados para gripe. E aí eu digo em relação à durabilidade e principalmente em relação à qualidade do grip. Porque no grip mora a alma do calçado de trilha. Se você tem um grip que é furadinho e com bastante sulcos como esse daqui, mas que você não tem nenhum tipo de grip proeminente, é óbvio que você está falando de um calçado que é para terra batida, que é para um terreno pouco acidentado, com pouca lama, e é para isso que serve esse calçado. É por isso que esse tênis tem essa configuração, depois nós vamos falar sobre isso. E quando você está falando de um calçado que tem um grip mais espaçado, com garras mais proeminentes, que servem especificamente para você desafiar um terreno mais escorregadio, uma lama, ou então uma subida mais íngreme. Esse calçado aqui é um calçado feito especificamente para trilhas mais leves, para terra batida, para pedrisco, para subidas menos íngremes, mas você não pode encarar com ele terrenos enlameados, molhados, etc., porque você vai ter um grip que não vai te dar suporte para fazer a sua passada com segurança. Ele é um grip que você consegue correr inclusive em asfalto. É óbvio que se você correr no asfalto você vai ter um desgaste desse solado e isso vai prejudicar o seu calçado. Mas é um calçado para trilhas específicas. E quais são essas trilhas? Trilhas de terra batida em que você não tem o desafio de romper barreiras ligadas à lama, a terrenos escorregadios, pedras molhadas de rios, etc. Esse grip não te dá suporte para esse tipo de desafio. Te dá suporte para você fazer toda a parte de aderência em trilhas mais leves, voltadas para terra batida e afins. Certo? Então vamos falar um pouquinho mais sobre o Ultra Trail da North Face. Uma outra coisa muito bacana desse calçado é o seguinte, vocês podem ver aqui embaixo, no solado, ele tem 2 linhas de acabamento. Essas 2 linhas são 2 pontos de flexibilidade do calçado. Como você pode ver, ó, ele tem um ponto de flexibilidade que fica bem embaixo da planta do pé e outro ponto de flexibilidade aqui na frente que fica na divisão dos dedos com a planta do pé. Para que isso serve? Isso serve, a maioria dos calçados de trilha, quando você tem flexibilidade nos calçados de trilha, você ajuda o seu pé a dar aquele impulso final utilizando a parte dos dedos. A corrida de asfalto é uma corrida
que não exige do seu pé como a corrida de trilha exige. Na corrida de asfalto, você fazendo uma transição de passada específica, às vezes você corre 42 quilômetros fazendo a mesma transição de passada, que não exige demais. Em provas planas, inclusive, mais ainda, porque aí você vai ter uma transição de passada específica sempre no mesmo lugar do pé. Na trilha, como você tem terrenos diferentes, inclinações diferentes, descidas, subidas, terras batidas ou então terrenos molhados, você muitas vezes vai ter o seu pé exigido em outros pontos que não são os pontos específicos de transição de passada que você está acostumado. O que isso quer dizer? Você vai precisar usar o seu dedão, a parte dos dedos, como garra na hora de fazer a sua passada, muitas vezes. E essas duas linhas de flexibilidade que existem no solado do Ultra Trail ajudam demais a fazer essa transição quando você for exigido. Então você vai fazer uma subida, você está correndo um retão, vai pegar uma subida. Você vai fazer a flexão do pé em outro ponto, que não é o ponto que você está acostumado a fazer. E essas duas linhas de flexibilidade ajudam justamente a te dar um pouco mais de versatilidade na sua passada. Se você vai usar a sua passada na maneira tradicional, você tem um calçado para isso, mas se você vai usar a sua passada utilizando um pouco mais da parte dos dedos, um pouco mais da ponta do pé, isso acontece muito em subidas principalmente, você tem um calçado que tem uma excelente flexibilidade para isso. Certo? Vamos falar dos pontos negativos e positivos do Ultra Trail da North Face. Bom, o primeiro ponto negativo desse tênis é que ele não é para qualquer tipo de trilha. E aí, gente, isso envolve aí a maioria dos calçados, não só os calçados de trilha, mas também os calçados de asfalto. Quando vocês me perguntam pelo YouTube, eu tento dar as respostas mais precisas aí em relação às dúvidas de todo mundo. Mas como no asfalto, os calçados de trilha também não servem especificamente para todos os tipos. É difícil você achar um calçado versátil para trilha, porque as trilhas são muito diferentes umas das outras. Você correr numa terra batida, você fazer um Indomit, como foi feito em Campos do Jordão, ou então você fazer um Indomit Vila do Farol, que tem muita praia, muita areia, exige um tipo de tênis. Você fazer um K42 Ubatuba, que tem muita lama, tem subidas com muita lama, exige um outro tipo de tênis. E pegar um tênis específico que consiga cobrir todo esse universo de trilhas é muito difícil. Esse calçado, ele é um tênis pouco versátil, por vários motivos. O primeiro é porque o grip dele não permite correr em solados escorregadios. O segundo motivo é que ele é um calçado feito para corredores que estão acostumados com tênis reduzido. Então ele se transforma num calçado de trilha que tem um leque de corredores pequeno. Mas, para esse leque de corredores, ele é extremamente eficaz. E, digo mais, poucos calçados no mercado vão se igualar ao Ultra Trail da North Face com essa configuração. Relembrando, um calçado de 206 gramas que tem 8 milímetros de drop. Normalmente os calçados de montanha são bem mais pesados do que isso e normalmente trabalham acima de 10 mm de drop. Então, tem um ponto negativo que ele é pouco versátil, mas esse ponto também traz as qualidades que esse calçado tem para oferecer. Para esse público específico que ele atende, ele é um calçado que raramente você vai encontrar algum parecido no mercado brasileiro. O segundo ponto negativo desse tênis é o que a gente chama de narrow. Esse tênis é um tênis um pouco estreito. Eu usei esse calçado, para mim, sem dúvida nenhuma, para trilhas de terra batida, foi o melhor tênis que eu corri no ano de trilha. Mas ele é estreito e eu estou acostumado com calçados que tem o toe box um pouquinho mais largo, que é a parte onde você acomoda os dedos do pé, um pouquinho mais largo do que esse. O que aconteceu é que eu terminei a corrida com um pouquinho de dor no arco do pé. Ele tem uma estrutura estreita. Para quem está acostumado com tênis estreito, sem problema nenhum. Mas quem está acostumado a correr com tênis um pouquinho mais largo, no toe box, vai sentir diferença e vai sentir um pouquinho de dificuldade. Vamos aos pontos positivos do Ultra Trail da North Face. O primeiro ponto positivo é que ele é responsivo, apesar de ser leve. E isso é uma super qualidade. Como vocês podem ver, ele tem duas plataformas de amortecimento, são duas plataformas que trabalham o EVA. O EVA são EVAs de densidade diferentes. E nós estamos falando de um tênis que tem 16 milímetros na parte de trás e 8 milímetros na parte da frente. É uma tripinha, gente. Praticamente um dos calçados mais reduzidos que eu já testei, apesar de não ser um tênis de asfalto, ser um tênis de trilha. Mesmo assim, ele consegue te dar uma responsividade acima da média. Você correr na terra batida, chega lá 10, 12, 15 quilômetros em terra batida, chega uma hora que você precisa de responsividade, porque senão o seu pé cansa. E esse calçado te dá responsividade, apesar de ser um calçado fininho. Quando eu falo de calçados fininhos, que eu já falei muitas vezes aqui, de tênis com pouco amortecimento, como o ASICS DS Racer, ou então como
Calçados que tem a plataforma muito fina, o Type A5 da Saucony, são vários calçados que trabalham com essa plataforma fina. É difícil você pegar um calçado assim, que tem essa plataforma reduzida e que consiga te dar responsividade. E esse tênis, apesar de ser um tênis de trilha, dá essa responsividade até acima da média. Certo? O segundo ponto positivo desse tênis, e aí eu vou abrir um parênteses, é o acabamento. Por que eu estou falando isso? Apesar desse calçado ter aberto um buraco, eu vou mostrar de novo na lateral, eu fui para as trilhas com esse calçado, peguei vários tipos de trilha, ele abriu sim um rasguinho na lateral, mas o acabamento desse calçado é um acabamento de primeiríssima linha. Tênis de trilha, gente, é assim mesmo, é natural. Você vai pegar ponta de pedra, você vai pegar casca de árvore, você vai pegar cerca, arame farpado, isso faz parte do pacote, o buraquinho no tênis. Ora, o acabamento que a North Face dá para esse calçado é um acabamento de primeiríssima linha. Todos os materiais envolvidos são materiais de primeira linha. Eles conseguiram, mesmo colocando materiais de durabilidade, materiais bacanas no tênis, colocar um tênis no mercado com 207 gramas. Bom, essa foi a minha avaliação. Esse é o Ultra Trail da North Face, um tênis que, relembrando para vocês, tem 8 milímetros de drop, 207 gramas e está vendendo no mercado por R$ 449, que é um preço para tênis de trilha aceitável. Óbvio, não é um calçado que vai durar 700, 800 quilômetros, vai durar menos, mas é um grande parceiro para os dias que a trilha está seca e para os dias que a trilha não te propõe nenhum tipo de desafio aí relativos à umidade e a terreno escorregadio. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Ultra Trail da North Face, uma marca nova aqui no Testamos. Outras da North Face virão. Fique ligado, toda sexta-feira tem um Testamos novo. Obrigado pela sua parceria, até a próxima. Tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail, ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se, que toda semana, na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para corrida e fique sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você, certo? Valeu, grande abraço e tchau!